Que a paz e Deus esteja com todos que nos ouvem e que tenham um dia e uma semana abençoados. Hoje a gente vai fazer uma análise, um mergulho num dos textos mais intensos e talvez sombrios da Bíblia, o capítulo 4 do livro de Lamentações. Nossa principal fonte, além do texto bíblico em si, na Nova Almeida Atualizada, são os comentários do teólogo Charles H. Dyer. Ele vai ser nosso guia, sim, por essa paisagem de desolação. A nossa missão aqui é tentar entender a profundidade do sofrimento em Jerusalém depois da queda e principalmente as razões teológicas por trás de tudo isso. É um texto forte, então vamos com atenção. O capítulo já começa com uma imagem que nos atinge em cheio. O versículo 1 diz: "Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu seu brilho." E continua: "Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas." É um lamento, né? Sobre algo precioso que foi profanado. Exatamente. Fica claro que todo o capítulo vai se basear nesse contraste brutal entre o que Jerusalém era e o que ela se tornou. Essa é uma ótima observação. E ela nos leva, assim, ao ponto central que a análise do Dyer explora: a inversão total de valor. Essa metáfora do ouro virando pó é a chave para a gente entender tudo o que vem depois. E é crucial notar que aqui o ouro, as joias, não são literais. Representam as pessoas, os preciosos filhos de Sião. O texto diz que antes eles eram comparáveis ao ouro puro, mas agora são vistos como vasos de barro. Que pra gente hoje pode não soar tão impactante, né? Pois é, mas no contexto da Palestina antiga, vasos de barro eram tipo o equivalente a copos descartáveis. Eram baratos, abundantes e, se quebrassem, eram simplesmente varridos para o lixo. Nossa. A imagem é de uma perda completa de dignidade, de status, de valor humano mesmo. E essa perda de valor se manifesta de formas que são difíceis até de ler, principalmente no que diz respeito às crianças. Os versículos 3 a 5 pintam um quadro, nossa, é devastador. Fala que a fome era tão absurda que as mães se tornaram como avestruzes no deserto. A língua dos bebês grudavam no céu da boca por sede. Crianças que cresceram comendo finas iguarias agora desmaiam de fome nas ruas. E os que foram criados com o escarlate, ou seja, a mais alta nobreza, agora reviram montes de lixo. É um colapso social completo. E essa comparação com os avestruzes é fascinante e terrível ao mesmo tempo. Sim. Na percepção antiga, os avestruzes eram vistos como pais negligentes, sabe? Que botavam seus ovos na areia e não se importavam com o que acontecia depois. A metáfora aqui não é para acusar as mães de maldade. Pelo contrário. Entendi. A ideia é mostrar que a situação era tão desumana, a fome tão extrema, que os instintos mais básicos, mais fundamentais da natureza humana, como o amor de uma mãe pelo filho, estavam sendo quebrados. O instinto de sobrevivência. Exato. O instinto de autopreservação, levado ao limite pela agonia, começou a sobrepujar o instinto maternal. É a desintegração da própria humanidade. Poxa, espera um pouco, porque a partir daqui o texto fica ainda mais sombrio. O versículo 6 faz uma comparação que, para mim, parece, contraintuitiva. Diz que a punição de Jerusalém foi maior do que a de Sodoma. Sodoma foi o símbolo máximo da destruição divina, total, instantânea. Como um sofrimento prolongado pode ser considerado uma punição maior? Qual é a lógica aqui? Essa é a pergunta-chave. E a chave para entender isso é o tempo. A destruição de Sodoma, por mais terrível que tenha sido, foi um evento agudo. Rápido. Exato, aconteceu num momento, como o texto diz, e sem intervenção humana. Foi um ato divino, rápido e final. O que aconteceu com Jerusalém foi uma tortura crônica. Foi a agonia lenta de meses de cerco, vendo os suprimentos acabarem. Nossa. Vendo os filhos morrerem de fome, vendo a sociedade se desfazer pedaço por pedaço até a invasão final e brutal. Foi uma morte lenta, consciente. Cheia de tormento.
Exato. Nesse sentido, a rapidez da destruição de Sodoma foi uma espécie de misericórdia que Jerusalém não teve. Uma morte lenta. Isso fica muito claro na descrição da decadência física da elite dos nobres, nos versículos 7 a 9. Antes, eles eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, o que simbolizava saúde, pureza e status. Certo. E agora, a aparência deles é mais escura do que a fuligem, a pele enrugada e grudada nos ossos. A fome os tornou irreconhecíveis. Exatamente. É como se a identidade deles tivesse sido apagada. E isso nos leva ao clímax trágico dessa primeira parte. O desespero era tão profundo que o texto afirma que morrer rapidamente pela espada era uma bênção comparado a definhar lentamente pela fome. Que coisa terrível. E essa lógica terrível culmina no horror absoluto do versículo 10, que diz que mãos de mulheres compassivas cozinharam os seus próprios filhos. O canibalismo. O canibalismo forçado pela fome. É o ponto final na quebra de todos os tabus, de todos os laços humanos. O profeta não mede palavras. Tudo isso é resultado direto do furor e da ira do Senhor. É a imagem do juízo divino em sua forma mais severa. É uma imagem quase impossível de processar. Isso mostra que a análise aqui não é só acadêmica, né? A gente está falando de um trauma humano no nível mais profundo. Sem dúvida. Mas um sofrimento dessa magnitude não acontece num vácuo. A pergunta que fica é: como isso foi possível? Jerusalém era tida como invencível. O que deu tão errado? E o texto começa a responder isso a partir do versículo 12. Havia uma crença geral, tanto em Judá quanto entre as nações vizinhas, de que Jerusalém era inexpugnável. Certo. E essa crença não era sem fundamento. A cidade tinha defesas naturais, muralhas fortificadas e, um ponto crucial, uma fonte de água segura. Eles tinham um túnel de Ezequias, uma obra de engenharia incrível para a época, que garantia a água dentro dos muros, mesmo durante um cerco. Eles se sentiam seguros. Autossuficientes. Exato. O ponto teológico, no entanto, é devastador. Nenhuma fortaleza humana pode resistir quando o juízo divino é decretado. A segurança deles era uma ilusão perigosa. Então, onde as rachaduras começaram a aparecer? O texto aponta o dedo diretamente para a liderança. A primeira causa, nos versículos 13 e 14, é a corrupção dos líderes religiosos. Cita os pecados dos seus profetas e as maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. É uma acusação muito grave. É uma falha catastrófica no nível mais fundamental. Os guias espirituais, aqueles que deveriam ser a bússola moral da nação, se tornaram a própria fonte da corrupção. Que ironia trágica. Pois é. Eles perseguiam os profetas verdadeiros, como Jeremias, e promoviam a injustiça. A santidade da nação, que era a base da aliança com Deus, foi comprometida na sua própria origem. A podridão começou de dentro para fora. A impureza deles era tão grande que o texto os compara a leprosos, de quem as pessoas fugiam gritando imundos. Além da falha espiritual, teve uma falha política monumental. O versículo 17 fala que o povo olhou para um povo que não os pôde livrar, cansando os olhos de esperar por uma ajuda que nunca chegou. Eles colocaram a fé numa aliança com o Egito, certo? Sim, e essa foi uma aposta desastrosa. Isso nos coloca diante da tensão clássica entre fé e poder geopolítico. Profetas como Jeremias e Ezequiel tinham alertado repetidamente contra essa dependência do Egito e chamando de uma aliança inútil um caniço quebrado. Que só machucaria quem se apoiasse nele. Exatamente. Em vez de se arrependerem e voltarem para Deus, a liderança escolheu confiar no poderio militar de outra nação. Essa falsa esperança levou só a uma decepção amarga e a uma captura mais rápida. A imagem que o texto usa é poderosa. Os inimigos babilônicos eram mais ligeiros do que as águias nos céus. Não havia para onde fugir. Corrupção religiosa, péssima política externa, e a lista culmina com a captura do próprio rei. O versículo 20 fala sobre Zedequias, o ungido do Senhor, que era visto como a respiração da nossa vida. A sombra protetora. Isso, a sombra protetora da nação. E ele foi pego numa armadilha.
O simbolismo aqui é imenso. É o golpe final. O ungido do Senhor não era só um político, era o rei escolhido por Deus para governar. Certo. A captura dele não foi só uma derrota militar, foi o colapso simbólico da proteção divina e de toda a estrutura nacional. A respiração da vida deles, como o texto diz, foi sufocada. Com a queda do rei, a última esperança se extinguiu. Exato. É uma lista de falhas esmagadora. E depois de pintar esse quadro de destruição total e apontar as causas, o capítulo dá uma virada brusca nos 2 últimos versículos. Ele se volta para Edom, um povo vizinho, e diz com uma ironia cortante: exulte e alegre-se agora, ó filha de Edom. Parece uma mudança de foco, do nada, né? Qual a conexão? Parece repentino, mas é uma conclusão teológica fundamental. É uma chamada por justiça. Edom não foi um espectador neutro da queda de Jerusalém. Outros textos, como o Salmo 137, deixam claro que os edomitas se alegraram com a desgraça de Judá. Ah, entendi. Eles até ajudaram os babilônios no saque. Então, essa profecia é uma garantia de que a justiça divina não é seletiva. O cálice do juízo de Deus, que Jerusalém bebeu até a última gota, agora vai ser passado para Edom. Eles também serão julgados. Entendi. Mas essa promessa de justiça para Edom não soa um pouco vingativa? Como isso serve de esperança para Israel? Como o final parece sugerir. Essa é uma excelente pergunta. É fácil ler como mera vingança, mas a perspectiva é mais profunda. Para um povo que perdeu tudo, que sentiu que Deus o abandonou, ver que a justiça ainda existe no mundo é em si um ato de esperança. Faz sentido. A mensagem não é só Edom vai pagar, mas sim, Deus ainda é um Deus de justiça. E o versículo final, o 22, é a chave. Ele diz 2 coisas. Para Sião, o seu castigo está consumado, indicando que o sofrimento tem um fim. Mas para Edom, o juízo está só começando. Isso reforça a ideia de que, por mais severa que tenha sido a punição, a aliança com Deus não foi permanentemente quebrada. O sofrimento era corretivo, finito. Para Edom, que agiu com pura maldícia, o juízo é certo. Resumindo nossa análise, então, este capítulo nos arrastou pela realidade brutal do juízo divino. A gente viu o colapso completo de uma sociedade quando sua liderança espiritual, política, falha de maneira catastrófica. E, no fim, fomos lembrados de que as ações têm consequências. Exato. A justiça, mesmo que demore, se aplica a todos. E como um pensamento final para a reflexão, Lamentações 4 nos força a encarar a complexa relação entre sofrimento e pecado. Embora a Bíblia mostre que nem todo sofrimento é uma punição direta, este capítulo é um caso inequívoco onde a desobediência e a corrupção de uma nação levaram a consequências devastadoras. Isso nos deixa com uma pergunta atemporal que ecoa para qualquer sociedade, em qualquer época. O que acontece quando os fundamentos morais e espirituais que sustentam uma comunidade começam a ruir? Qual é o limite para o afastamento de seus princípios antes de que essa comunidade enfrente o seu próprio escurecimento do ouro? Que Deus abençoe todos os ouvintes.